nome é Cláudia Rodrigues e sou estudante do curso de nutrição da Unip. Estou aqui para falar sobre a pirâmide alimentar. Você sabe o que é a pirâmide alimentar? A pirâmide alimentar é uma representação gráfica, ou seja, é um desenho com informações importantes sobre os grupos de alimentos presentes na nossa alimentação. Ela nos traz informações sobre quais são esses grupos e quais quantidades de porções que devemos comer durante o nosso dia. A pirâmide alimentar é baseada em 2.000 calorias. Existem vários tipos de pirâmide alimentar pelo mundo e no Brasil não é diferente. Temos a nossa que foi adaptada para a nossa realidade. Não é coincidência esse formato. Na base, que é maior, ficam os alimentos que devemos consumir em maior quantidade e no topo, os alimentos que devemos consumir com moderação. Na pirâmide alimentar, os alimentos estão divididos em 6 grupos básicos. Na base da pirâmide estão os cereais, como pão, arroz, batata, mandioca, entre outros. Esses alimentos são ricos em carboidratos, que são responsáveis pelo fornecimento de energia para o nosso organismo e por isso devem ser consumidos em maior quantidade. O ideal é consumir de 6 a 11 porções diárias. No outro grupo estão as hortaliças, como alface, couve, almeirão e acelga, cenoura, berinjela e abóbora, entre outros. Na representação, observamos que ao lado dos vegetais estão os grupos das frutas, como banana, maçã, laranja. Esses 2 grupos de frutas e vegetais apresentam funções semelhantes. São chamados de alimentos reguladores. Eles são muito importantes, pois fornecem quase todos os minerais e vitaminas que o nosso organismo precisa e são ricos em fibras. Devemos comer de 3 a 5 porções de vegetais e de 2 a 4 porções de frutas diariamente. Temos também o grupo das carnes, peixes e ovos, que devem ser consumidos de 1 a 2 porções por dia, e o grupo das leguminosas, feijões, ervilhas, grãos de bico e as oleaginosas, que são castanhas e nozes, que devem ser consumidas de 2 a 3 porções diárias. Ainda falando sobre o grupo das carnes, peixes, ovos, feijões e oleaginosas, sabemos que o principal nutriente desse grupo é a proteína, essencial para o reparo e construção de todos os tecidos do nosso corpo. Ao consumir essas carnes, prefira carnes magras, frangos sem pele e os peixes sem couro. O melhor é prepará-los assados, cozidos ou grelhados. Temos também o grupo dos leites e produtos lácteos, como iogurtes e queijos, que são importantes fontes de cálcio e devem ser consumidos de 2 a 3 porções diárias. No topo da pirâmide, temos o grupo dos açúcares e gorduras. Esses ficam na parte mais estreita, não por acaso, mas por ser composto de alimentos que devemos consumir em menos quantidade. Não existe indicação de porções para esse grupo, mas é recomendado o consumo moderado. Lembre-se que uma porção de pão é igual a uma fatia de pão de forma ou meio pão francês. Dos vegetais, uma porção é igual a uma xícara de café de vegetais picados. Das frutas é uma fruta ou uma fatia média. Do leite, a porção é igual a uma xícara e um iogurte ou 2 fatias pequenas de queijo. Carnes é igual a 2 colheres de sopa de carne moída, ou uma coxa de frango, ou um filé de peixe pequeno, um ovo, ou 1/3 de uma xícara de nozes ou castanhas. É muito importante variar o tipo de frutas e verduras e variar as cores, comer moderadamente alimentos gordurosos e frituras, doces e sal, e evitar bebidas alcoólicas. Beber a água, que é essencial ao nosso organismo. Apesar de não ser um alimento, não está presente na pirâmide alimentar. O seu consumo é bastante recomendado. O ideal é beber no mínimo 8 copos cheios de água por dia. Agora vamos falar sobre os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Passo 1. Fazer dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação.
Dá preferência aos alimentos in natura, naturais, sem conservantes, sem corantes, as frutas, as verduras, os legumes ou os minimamente processados, os alimentos que não passaram por tantos processos químicos com conservantes, corantes, entre outros aditivos. Passo 2. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. Ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias, utilizados com moderação em preparações culinárias com base em alimentos in natura ou minimamente processados, óleos, gorduras, sal e açúcar contribuem para diversificar e tornar mais saboroso o alimento, sem torná-lo nutricionalmente desbalanceado. Passo 3. Limitar o consumo de alimentos processados. Os ingredientes e métodos usados na fabricação de alimentos processados, como conservas de legumes, compota de frutas, pães e queijos, alteram de forma desfavorável a composição nutricional dos alimentos, dos quais derivam, em pequenas quantidades, podem ser consumidos como ingredientes de preparações culinárias, ou em parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados, variando todos os tipos de alimento na sua alimentação, como grãos, raízes, tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas, leites, ovos, carnes, entre outros. Passo 4. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Devido aos seus ingredientes, os alimentos ultraprocessados, como biscoito, recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes e macarrão instantâneos, não são recomendados por conta da sua formulação e apresentação e por serem consumidos em excesso e a substituir os alimentos in natura ou minimamente processados. Sua forma de produção, distribuição, comercialização e consumo afetam de modo desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente. Passo 5. Comer com regularidade e atenção em ambiente apropriado e sempre que possível com companhia. Procure fazer suas refeições em horários semelhantes todos os dias e evite beliscar nos intervalos entre as refeições. Coma sempre devagar e desfrute o que está comendo, sem se envolver em outras atividades. Procure comer em local limpo e confortável e tranquilo, e onde não haja estímulo para o consumo de uma quantidade ilimitada de alimentos. Sempre que possível, coma na companhia de familiares, amigos ou colegas de trabalho ou escola. A companhia, nas refeições, favorece o comer com regularidade e atenção. Combina com o ambiente apropriado e amplia, desfrutando melhor a alimentação. Compartilhe também as atividades domésticas que antecedem ou sucedem o consumo das refeições. Passo 6. Fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. Procure fazer compras de alimento no mercados, feiras livres e feiras de produtores, ou em outros locais que comercializem variedades de produtos in natura ou minimamente processados. Prefira legumes, verduras e frutas da estação, cultivados localmente. Sempre que possível, adquira alimentos orgânicos e de base agroecológica, de preferência diretamente dos produtores. Passo 7. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Se você tem habilidades culinárias, procure desenvolvê-las e partilhá-las, principalmente com crianças e jovens, sem distinção de gênero. Se você não tem, e isso vale para homens e mulheres, procure adquiri-las. Para isso, converse com pessoas que sabem cozinhar, peça receita a familiares e colegas, leia livro, consulte a internet. Eventualmente, faça cursos e comece a cozinhar. Passo 8. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Planeje as compras de alimentos e organize a despensa doméstica e defina com antecedência o cardápio da semana.
Divida com os membros da sua família a responsabilidade de todas as atividades domésticas relacionadas ao preparo da refeição. Faça da preparação da refeição e do ato de comer momento privilegiado de convivência e prazer. Reavalie como você tem usado seu tempo e identifique quais são as atividades que poderá ceder espaço para a alimentação. Passo 9. Dá preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeição feita na hora. No dia a dia, procure locais que servem refeições feitas na hora e a preço justo. Restaurante de comida por quilo pode ser uma boa opção, assim como refeitório que serve comida caseira, em escolas ou no local de trabalho. Evite redes de fast food. Passo 10. Ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação vinculadas em propagandas comerciais. Lembre-se que a função essencial da publicidade é aumentar a venda do produto, não informar ou menos ainda educar as pessoas. Avalie com crítica o que você lê, vê e ouve sobre alimentação em propagandas comerciais e estimule outra pessoa, particularmente crianças e jovens, a fazerem o mesmo.